Olá pessoal, vamos para a aula 320, revisando o conteúdo, fichas número 4 e número 5. Antes do início da aula, quero te pedir o seguinte, não esqueça nunca de dar um like nesse vídeo, do que mais? Compartilhar nas redes sociais e de adicionar a favoritos. Assim você estará ajudando nosso canal a crescer cada dia mais e vai fazer com que outras pessoas também sejam beneficiadas. Agradeço a todos aí essa ajuda. Vamos então à nossa aula então de correção. Questão número 7 diz assim: Federal, Fluminense, Rio de Janeiro. Para determinar a altura H de uma fonte de luz pontual, que está no fonte de luz pontual está do chão, a que altura está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 metros perpendicularmente sobre o chão em duas posições distintas. Primeiro em P e depois em Q. A posição P está exatamente na vertical, ou seja, não há sombra. Não há sombra. Tá? E nessa posição não há formação de sombra do lápis, conforme ilustra esquematicamente a figura. Na posição Q, a sombra do lápis, então tem uma sombra aqui, ele mostra o desenho da sombra. A sombra tem um tamanho de 49 vezes menor que a distância PQ. 49 vezes menor que a distância PQ. A distância PQ é essa daqui. Tá? Notem que o seguinte, aqui ó, os raios de luz, eles não vão causar sombra. Agora os raios de luz, quando saem da lâmpada, olha ali ó, o que acontece? Linha reta, né? É para ser uma linha reta aqui, o Fábio não conseguiu, agora vamos tentar. Tá, tudo bem, imagine uma linha reta. Então notem que ficou uma sombra aqui. Ele diz que esse tamanho da sombra, esse tamanho aqui, é 49 vezes menor do que a distância PQ, tá? Então, essa distância PQ é 49 vezes Dzinho, eu vou chamar simplesmente de Dzinho, tá? Eu terei agora aqui, como é que eu vou descobrir a altura que está a lâmpada, que é a pergunta. Semelhança de triângulos. Olha aqui, isso aqui é Hzão, isso aqui é Hzinho. Semelhança de triângulos lá da matemática. Hzão dividido por Hzinho, ó, essa dimensão está para essa dimensão, tá? Assim como, ó, se eu peguei Hzão, eu vou pegar todo esse tamanho aqui. Se daqui até aqui é 49 Dzinho, mais Dzinho vai dar 50 Dzinho, a distância, ó, a base desse triângulo. Então, a altura do triângulo grande pela base do triângulo grande. Dividido por altura do triângulo pequeno, dividido pela base do triângulo pequeno. Então, semelhança de dois triângulos. Só vou deixar claro, então, quais os triângulos. Esse triângulo grande, tá? Altura e base. Agora o triângulo pequeno. Altura Hzinho e base Dzinho. Tá aí. Corto o Dzinho com Dzinho e descubro que Hzão é 50 vezes Hzinho. Hzinho é a altura do lápis. Ele me disse que era 0,1 metros. Portanto, a altura que está a lâmpada do chão, 50 vezes 0,1 metros, dará 5 metros de altura está aquela lâmpada. Então, semelhança de triângulo é como tu resolve a questão do tamanho da sombra. Questão número 8. Questão número 8 diz assim, a figura a seguir, evidentemente fora de escala, mostra o ponto O em que está o olho de um observador da Terra, olhando um eclipse solar total, isto é, aquele com a qual a Lua impede toda a luz do Sol chegar no observador. Tá? Então aqui ele te dá essa, só coloca aqui a distânciazinha D, aí ele pergunta assim, para que o eclipse seja anelar, o que é um eclipse anelar? É aquele que tem uma sombra, mas fica um anel luminoso do Sol ao redor, porque a Lua não consegue tampar todo. Na figura, na aula que eu dei sobre eclipse, eu coloquei a foto de um eclipse anelar, eclipse solar anelar, tá? Dá uma olhada lá na aula. Para que seja anelar,
a Lua impeça a visão dos raios emitidos por uma parte central do Sol, mas permita a visão da luz emitida pelo restante do Sol, a Lua deve estar mais próxima ou mais afastada do observador do que na situação da figura. Justifique sua resposta com palavras ou com um desenho. Olha aqui, pessoal. Se eu colocasse a Lua mais próxima, ela faria mais sombra ainda. Agora, se eu coloco a Lua mais ou menos aqui, ó, o que que acontece? Olha só esse desenho, ó. Olha a sombra que a Lua faria no Sol. Olha lá. Ela faria uma sombra e ficaria uma parte iluminada que consegue vir até o observador da Terra. Portanto, se a Lua estava aqui, para fazer eclipse anelar, tem que estar mais distante, certo? O item B, tu que fez aí, de repente não encontrou a resposta do livro, tem um motivo, tá? Tem um probleminha aí nessa questão, tem um probleminha. Ó, sabemos que o raio do Sol é 0,7 vezes 10 na 6 quilômetros. E o da Lua, pessoal, é 1,75 vezes 10 na 3 e não 175, é 1,75 vezes 10 na 3 quilômetros, tá? Aí vai ficar certinho. E que a distância entre o centro do Sol e o observador da Terra é 150 vezes 10 na 6 quilômetros, calcule a distância D entre o observador e o centro da Lua, para o qual ocorre eclipse total indicado na figura. Então ele quer saber qual é a distância mínima para acontecer eclipse total, tá? Para cá vai continuar eclipse total, para cá começa a ficar anelar o eclipse. Então, nota, eu tenho dois triângulos semelhantes. Quais são eles? Ó, esse triângulo aqui, por que semelhante? Ó, tem um ângulo aqui e aqui tem um ângulo alfa. Com esse triângulo aqui grandalhão. Então, observem que eu vou pegar aqui, ó, eu quero saber Dzinho. Então, essa dimensão do triângulo, por essa dimensão que é o raio, que eu vou chamar de Rzinho, é igual ao quê? A Dzão, que é a distância do observador ao Sol, sobre Rzão, que é o raio do Sol. Rzão tá aqui, Rzinho tá aqui. Tá? Como eu sei que o raio, então notem que o raio está errado, não é 175 vezes 10 na 3, 1,75 vezes 10 na 3 quilômetros, igual, Dzão, qual é o raio, aliás, a distância do observador ao Sol? Ele falou, 150 vezes 10 na 6 quilômetros, dividido pelo raio do Sol, que é 0,7 vezes 10 na 6, 0,7 vezes 10 na 6 quilômetros. Nós vamos cortar, então, aqui, ó, 10 na 6 quilômetros com 10 na 6 quilômetros. Esse 1,75 vezes 10 na 3 quilômetros que está dividindo vai passar multiplicando. E Dzinho, que é a distância mínima para acontecer eclipse total, é 150 vezes esse valor, que é 1,75 vezes 10 na 3 quilômetros, sobre 0,7, tá? Agora sim, se tu fizer essa multiplicação primeiro, ou tanto faz a ordem, e depois dividir, aí tu vai encontrar a resposta que está no livro, que é o 375, agora sim, muitos devem estar dizendo vezes 10 na 3 quilômetros. Agora tu encontra a resposta, que é a distância mínima que a Lua deve estar da Terra para acontecer o eclipse total. Fechou? Questão número 9. A questão número 9 diz assim: no mesmo instante em que um poste de 6 metros de altura produz uma sombra de 2 metros numa pessoa próxima ao poste, mede a sua sombra, uma sombra de 2 metros de altura, uma pessoa próxima ao poste mede sua sombra de 60 centímetros. Qual a altura Hzinho dessa pessoa? Parecida com a questão anterior, em que nós tínhamos então aqui uma questão envolvendo altura, tá? Então o que nós vamos ter aqui? Vamos lá, questão número 9. No mesmo instante que um poste de 6 metros de altura produz uma... Então eu tenho um poste de 6 metros de altura, Hzão. Tem uma sombra desse poste, tem uma lâmpada, sei lá, em algum lugar aqui assim, uma lâmpada. E essa lâmpada produz do poste, ou pode ser também o sol, né? Uma sombra, e essa sombra tem 2 metros. Tá? Então, Szão
2 metros. E a Hzão, a altura do poste é de 6 metros. Uma pessoa de uma determinada altura, daqui a pessoa com uma altura Hzinho, daquele mesmo poste terá uma sombra de 60, S minúsculo de 0,60, vou botar como está ali, 60 centímetros. Tá? Para eu comparar metro com metro com metro, eu tenho que botar tudo para metros, 0,60 metros. Bom, triângulos semelhantes. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, semelhante a esse. Vou botar na ordem melhor. Ó. Hzinho sobre Szinho, a altura da pessoa sobre o tamanho da sombra, é igual a Hzão, a altura do poste, sobre o tamanho do poste Szão. Então, Hzinho sobre 0,6 metros é igual a Hzão, 6 metros sobre, aqui, 2 metros, que é o tamanho da sombra. Corta, corta. Ele está pedindo a altura da pessoa em metros. Aqui dá 3, então H sobre 0,6 metros é igual a 3, ó, 6 por 2, 3. 0,6 metros vezes 3, 1,8 metros. Tá bom? Então está aí a questão de número 9. Número 10. Um objeto se afasta de uma câmara escura de orifício. O que acontece com a altura da imagem? Vamos então agora para essa daqui, era número 9, né? Número 9, é uma questão de conta. Vamos para o número 10 então. O que vai acontecer quando eu afasto o objeto da câmara escura de orifício? Câmara escura, que é o princípio da máquina fotográfica. Princípio da máquina fotográfica. Como é que é? Vamos lá, eu tenho aqui o objeto, sai luz do objeto e atravessa a câmara escura. Atravessa a câmara escura de orifício. Então vamos dizer que a câmara escura de orifício tem esse tamanho aqui, ó, tá aqui o furinho, e está lá no fundo da câmara escura de orifício a imagem I daquele objeto. A pergunta é, se eu afastar o objeto, dá para fazer matematicamente? Dá, mas eu posso fazer também geometricamente. Olha aqui, tá aqui o objeto na primeira posição, agora tá o objeto O'. Olha como é que os raios de luz vão atravessar a câmera escura. Olha lá. Olha lá. Tá vendo que se eu afasto, os raios de luz vão inclinar mais. E olha o novo tamanho da imagem I'. Tá? Então tá ali, afastando, diminui. Ok? Então está aí a explicação geométrica dessa questão. Então, questão 10, ao afastar o objeto, diminui o tamanho da imagem. Número 11. A que distância de uma câmara escura de orifício de profundidade 20 centímetros, um objeto deve ser posicionado para que a altura de sua imagem seja 2,5 vezes a do objeto? Então, número 11, agora é uma questão que envolve cálculo da câmara escura. Está aqui o objeto. Então, vamos fazer aqui alguns raios luminosos. Tá lá. Aí aqui eu vou desenhar a câmara escura. A câmara escura. E aqui a imagem real invertida. Ele pergunta, a que distância de uma câmera escura o orifício, a que distância de uma câmera escura de orifício de profundidade 20 centímetros, então vou chamar aqui Dzinho 20 centímetros, a profundidade da câmara, um objeto deve ser posicionado, um objeto, então, isso aqui Dzão, qual é a distância que o objeto deve ser posicionado para que a sua imagem seja 2,5 vezes centímetros a altura, para que a sua imagem seja 2,5 vezes a altura do objeto. Então está aqui o I, que é a altura da imagem, e aqui está o O, que é a altura do objeto. Ele quer, tá, que a altura de sua imagem seja maior. Então ele quer que a altura da imagem, no meu desenho está menor, né?
mas ele quer que a altura da imagem seja 2,5 vezes a altura do objeto. Eu posso botar HI e HO. Então, semelhança de triângulo. Dzão sobre Dzinho, essa altura por essa altura, é igual a, se eu peguei Dzão por Dzinho, eu vou pegar HO por HI. Então, Dzão tá aqui, sobre Dzinho, 20 centímetros. Agora, HO, tá aqui, HO sobre HI. Só que HI é 2,5 vezes HO. A altura da imagem é 2,5 vezes a altura do objeto. Aqui. Corto HO com HO e passo 20 centímetros para cá. Então, Dzão é igual a 20 por 2,5. 2,5, pessoal, é 5 meios de centímetros. Os 5 meios multiplico invertido, 20 centímetros vezes 2/5. 20 dividido por 5 dá 4 vezes 2, 8. Então, Dzão tem que ser 8 centímetros. O meu desenho não correspondeu, mas o meu desenho foi um esquema só para a gente ver como se faz. Na questão 12 e última aí da nossa lista, está escrito o seguinte. Na questão 12, um objeto retilíneo AB de 8 centímetros de altura. Então tem um objeto, tem um desenho aí de um objeto. Esse objeto tem 8 centímetros de altura. É o objeto AB. Aí tem uma câmara escura aqui, tem uma câmara escura. Tá? Tem um buraquinho, câmara escura de orifício. Esse objeto é iluminado colocado diante de uma câmara escura de orifício, conforme indica a figura. A câmara tem uma forma de cubo de aresta 20 centímetros. Então a aresta é 20 centímetros. Então esse tamanho aqui tem 20 centímetros. Todos os tamanhos têm 20 centímetros. Então notem que a luz vai atravessar e vai formar a imagem, a linha B' de cabeça para baixo lá na câmara. Aí a pergunta é a seguinte, qual deve ser a distância Dzinho do objeto à câmara? Então, qual é a distância do objeto à câmara para que a imagem formada tenha a mesma altura, tá? Ó, formada tenha a maior altura possível. A maior altura possível é um formato é cúbico, então seria que o tamanho aqui seria 20 centímetros. Mais do que isso não cabe. Então eu vou descobrir o tamanho Dzinho agora que eu vou botar. Então, notem, a altura do objeto dividido pela distância que o objeto está, Dzinho, o DO, é igual à altura da imagem pela distância que a imagem está, DI. Sempre é semelhança de triângulos, tanto em câmara escura como em sombras. Então a altura do objeto é 8 centímetros. A distância do objeto é DO, que é o que ele quer saber. A altura da imagem, no máximo 20 centímetros. E a distância que a imagem está, 20 centímetros. 20 por 20 centímetros, corta e dá 1. Dá 1 aqui. Então o que eu vou fazer? Esse DO que está dividindo passa multiplicando. Conclusão, DO igual, sobrou só 8 centímetros do outro lado, está ali a resposta. Dada a questão número 12, 8 centímetros, tá? Feita aí a questão de número 12 e encerrada a aula. Até a próxima aula. Aquele abraço.